Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Aqui é a Thay Barroso, falando direto do Rio de Janeiro dessa vez. E hoje, no nosso Tuesdays for Facilitation, eu tô aqui com o meu cordantezinho de T, o meu tesão. Mas é o meu T de terça. E hoje eu tô aqui com o Ravi Resch. A gente tem um monte de coisa para falar. A gente estava aqui fuxicando antes da sessão, né? A gente chega um pouquinho antes para tomar o nosso café, também antes da conversa. E aí, Ravi, eu vou começar te fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo que chega aqui na nossa terça da facilitação, que é: quem é você, Ravi, na fila da facilitação? Bom demais, obrigado pelo convite, Thay. Quem sou eu na fila da facilitação? É uma pergunta interessante. Eu acho que a minha história com a facilitação, ela começou... Eu tinha um sonho quando eu era um menino de 18 anos, hoje tenho 32. Eu tinha um sonho de me tornar permacultor e agrofloresteiro. E aí eu achava que ia sair por aí plantando florestas e construindo comunidades regenerativas e tal, né? Eu sou filho de pais hippies, cresci no interior do Brasil, nesse contexto de ecovilas, e, e eu achava que era isso que eu ia fazer. E aí eu fui estudar esses rolês de permacultura, agrofloresta, design sustentável e tal, e eu percebi que a galera era muito, mas muito ruim de trabalhar junto. Tipo, a gente tinha toda a tecnologia do mundo para reflorestar o planeta, mas a galera não conseguia interagir entre eles, né? E foi aí que me veio o primeiro comichão, a primeira coçadeira que me levou a pensar que, cara, o problema não é como a gente refloresta a parada, o negócio é como é que a gente conversa e a gente consegue viver em comunidade e fazer as coisas juntos, e trabalha juntos, né? E acho que essa foi a minha porta de entrada para esse mundo da facilitação, sendo que eu também já tinha uma exposição muito grande, né? Como meus pais são do teatro, eles trabalharam muito com teatro do oprimido e tal. Eu sempre tive uma exposição muito grande a esse mundo de trabalhar com grupos e de teatro, performance teatral, jogos colaborativos e tal, né? Então, acho que essa foi a minha porta de entrada. E aí eu fui introduzido ao mundo da facilitação a partir de uma metodologia chamada Dragon Dreaming, que eu fui apresentado ao John Croft, o cara que veio da Austrália e trouxe essa metodologia, pelo meu pai, lá em Brasília. E a partir disso, eu tive contato com essa galera, fiquei completamente impressionado, não sabia que dava para fazer esse tipo de coisa, não fazia ideia do que era esse mundo de facilitação, era um jovem de 18 aninhos, e eu comecei a pirar nisso, né? Mas na época eu também era músico, e ainda estava em plena atividade como músico, hoje já não atuo mais como músico profissionalmente, embora seja ainda minha identidade primária no mundo. Eu, na verdade, costumo dizer que consultoria para mim é hobby, né? O que eu faço mesmo é música. E nesses últimos 10 anos eu vim me desenvolvendo nesse campo da facilitação, estudando muitas abordagens diferentes, vendo o que eu identificava dentro delas e tentando apreender o que me fazia sentido, né, para trabalhar com grupos. E eu, desde o início e até hoje, eu tenho uma pegada muito forte de trabalhar com autogestão, de trabalhar com organizações sem chefes, de uma forma colaborativa, sem a necessidade de submissão dentro desse processo. Então, a facilitação, para mim, ela acaba sendo um instrumento de emancipação social, né? E eu acho que meu trabalho e a forma como eu me vejo na fila do pão da facilitação é como um hacktivista social, um ativista social que tenta hackear sistemas sociais, fazendo muito uso da facilitação. Acho que é isso. Cara, isso é então, 18 anos atrás, né? Porque você está com 32, 18. Ah, não, seria 36. Quase. Claramente, números não é o meu forte. Mas você lembra, vou sair aqui, a gente tinha umas perguntas. Você lembra quando é que foi a primeira vez que você considera que você facilitou alguma coisa?
Sim, nossa, foi completamente catastrófico. O que foi? Conta. Eu morava numa residência em Brasília. A gente era uma residência artística chamada Seiva Bruta, e a gente tinha ocupado uma mansão abandonada lá e tal. E a ideia era a gente sonhar aquele projeto de ocupar aquela casa e reconstruir ela com técnicas de bioconstrução e tal, né? E aí eu me meti a facilitar o processo de desenhar esse projeto e sonhar esse projeto. E, cara, foi tão catastrófico que 2 pessoas saíram do projeto no final do processo. Caramba, Ravi. Você já conhecia a Dragon Dreaming, então você quis ali pegar a cartilha. Vamos Sim, sonhar. Era justamente o que a gente estava falando antes de começar a conversa, né? sim, cara, foi isso. Assim, eu quis usar o pouco que eu aprendi ali, sem ter nenhuma experiência, achava que era fácil, e aí fui lá e, nossa, quase matei o projeto. Ele sobreviveu ainda, mas. Cara, isso é foda, né? Porque cada. Eu vivo falando isso, as pessoas não acreditam em mim. Eu facilito o processo há 15 anos, eu já facilitei 1 milhão de coisas. O meu histórico é com o movimento estudantil. Então, eu também venho de uma escola política que vê esse lugar do juntar pessoas para fazer algo de uma maneira política. Então, para mim, facilitar e ter a minha abordagem é uma reivindicação que eu faço no mundo e é a minha contribuição também. E eu acho que você evoluiu, provavelmente, né, desde essa primeira experiência, bastante, assim, em relação a isso, aumentando o seu repertório. E eu acho muito interessante, porque eu não lembro onde eu li que você fala, né, que transita, sua biografia, transita entre ecovilas e, como é que você fala? E organizações, né? Imagino que entre empresas também, porque cada vez mais as empresas estão procurando coisas diferentes, né? Também vamos parar de fazer. E como é que é isso? Assim, como é que é falar esses idiomas diferentes, né? Você vindo de um histórico hippie e parar numa grande empresa, conversar, né? Eu acho que como é que é isso para você? Como é que é essa sua jornada? Sim, hoje em dia eu não trabalho mais com ecovilas, faz pelo menos uns 5 anos que eu não trabalho com nenhuma ecovila. Havia realmente um momento da minha vida, durante esse processo de transição, em que eu procurava muito trabalhar com esse tipo de projetos que tivessem alguma relação com regeneração e tal. Mas infelizmente eu percebi que isso não pagaria minhas contas, então era bem difícil viver disso, né, nesse contexto. Hoje em dia eu trabalho quase exclusivamente com grandes corporações, e o que eu faço vai além da facilitação, né? A facilitação acaba sendo apenas um meio para conectar pessoas e conduzir processos de grupo e colaborativos ali, mas ela não é o fim, né? Dificilmente eu vendo o serviço de facilitação em si para alguma coisa. Geralmente está acoplado a alguma entrega específica de planejamento estratégico, processos de tomada de decisão, e por aí vai, né? E eu acabei também desenvolvendo uma pesquisa muito forte na área de governança, na área de questões de tomada de decisão, design organizacional, como times podem se organizar e tal. E aí, claro, facilitação está dentro de tudo isso, porque é isso que a gente usa para lidar com pessoas, né? Mas dificilmente é o produto em si, né? Que realmente eu ofereço. Então, hoje eu atuo com grandes corporações, né, grandes nomes aí da indústria brasileira e internacional, e eu tento, no meu tempo livre, devolver um pouco para o mundo trabalhando com ONGs, né, com o terceiro setor, muitas vezes de forma voluntária mesmo, utilizando essas expertises para ajudar essas organizações. Então, eu acho que a facilitação ela acaba sendo um meio para ajudar as pessoas a se compreenderem melhor, para otimizar o nosso tempo juntos e fazer com que a gente consiga construir coisas juntos, e menos um fim, né? Dificilmente alguém me contrata para facilitar algo especificamente apenas com essa função, né?
embora às vezes role também, mas geralmente, para mim, acaba vindo mais como um processo de transformação de conflito ou de tomadas de decisão difíceis entre grupos de executivos e tal, e aí eu ajudo essa galera com algumas técnicas, né, e algumas abordagens aí do mundo da facilitação, desde estruturas libertadoras, a justiça restaurativa, essas coisas. Eu também ia mudar aqui, né? Seguindo a nossa. Você já facilitou? Como é que foi essa experiência facilitando dentro desse sistema, dentro desse formato, né? Você falou que agora você não. Raramente você é chamado só para facilitar alguma coisa, mas você já facilitou para outras organizações, assim, tipo outras consultorias? Como é que foi um pouquinho? Conta um pouco como é que foi essa experiência, se rolou. Como assim? Tipo, uma outra consultoria me chamar? Acontece muito comigo, por exemplo, de consultorias me chamarem a facilita, é o meu famoso facilita um design thinkingzinho aí. Facilita um Dragon Dreamingzinho aí, sabe? Alguém já te abordou assim para isso? Como é que foi essa experiência, se houve, né? Sim, sim. Isso rolava mais antes de eu fazer uma transição mais contundente para o mundo do design organizacional, né? Então, eu fiz essa transição há mais ou menos aí uns 6 anos que eu realmente me posicionei nesse campo do design organizacional. E antes disso, eu realmente era mais conhecido como um facilitador. Na minha atuação era basicamente, às vezes, organizações ou consultorias que estavam fazendo algum projeto no meio queriam uma ajuda para desenhar um processo de aprendizagem que fosse além das metodologias ativas, clássicas e tal. Então, eu fazia algumas parcerias com galera que estava desenvolvendo algum projeto. E, eu já facilitei, para você ter uma ideia, já facilitei workshop de Dragon Dreaming até com um grupo de bombeiros em Portugal. Cara, que massa! Inclusive, foi legal pra caramba, assim, a galera é bem massa. Que Então, massa! já participei de alguns projetos doidos, assim, né? E Cara, aí? é legal você falar sobre projetos doidos, né? Porque eu tenho, né? Como eu falei, eu vejo facilitação como uma coisa política. Inclusive, eu treino facilitadores e eu falo, gente, esse negócio de que facilitador ele ou ela, né? É neutro. Não existe, né? O facilitador ele está num lugar de muito poder e ao mesmo tempo um lugar de muita vulnerabilidade. Porque você está ali convidando um grupo para fazer alguma coisa e a qualquer momento esse grupo pode virar para você e falar não, ou questionar 100% de tudo aquilo que você preparou e você ali vai ter que improvisar na hora. Eu acho muito interessante porque nos últimos anos, assim, eu tenho acompanhado você, como eu postei lá, né? Eu falei que a gente se conheceu, a gente estava aqui calculando, né? Acho que em 2019, em Portugal. Eu conheci o Ravi fazendo um curso com ele. Era um curso que tinha algumas abordagens. Dragon Dreaming era uma delas, mas tinha umas outras coisas que eu achei interessante. Aí fui lá fazer. Tenho acompanhado ele desde então. E nos últimos anos eu tenho visto o Ravi falando muito sobre, né, hackear sistemas, que foi como ele falou aqui no começo, pensamento sistêmico, design organizacional. Tem toda uma escolha também, um posicionamento de palavras, né, para as pessoas também te identificarem, assim. E eu acho que é isso, né? Eu acho que facilitar também é reivindicar esse idioma, essa linguagem, né? Essa linguagem da abordagem. Porque, gente, facilitadores são pessoas e pessoas têm crenças, têm ferramentas, têm formas de falar, têm formas de fazer, formas de gesticular, formas de gerir projeto, porque o facilitador é um pouquinho gestor de projetos, né, nesse sentido. E aí eu queria que você contasse um pouco para a galera sobre essa sua trajetória. Conta um pouco sobre a Target também, se quiser, né? Essas escolhas, assim, bem pontuais em relação à linguagem. Assim, eu faço isso e por isso eu chamo disso. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito disso que você traz sobre facilitar ser um ato político. Eu acho que qualquer ato na sociedade vai ser sempre um ato político, né? E a gente, na Target Trio, a gente tem realmente uma pegada muito forte de se posicionar politicamente dentro dos espaços que a gente ocupa, né? A nossa abordagem é uma abordagem emancipatória. Então, o que isso quer dizer?
quer dizer que a gente vai tentar revelar as estruturas de opressão presentes naquele sistema, a gente vai revelar as incoerências. O nosso processo de facilitação é um processo muito ativo. É diferente de escolas de facilitação que trazem o facilitador como alguém que segura o espaço, né? Escolas tipo Art of Hosting, galera da Teoria U e tal. Nada contra, mas é um estilo diferente de facilitação, né? Você tem uma abordagem de facilitação que é, vamos criar um container, um espaço onde as pessoas elas vão se sentir seguras e elas vão poder elas mesmas irem conversando, e o facilitador ele é quase a ideia do facilitador, muitas escolas que dizem isso, é que o facilitador, quando ele é bom, ele é quase não percebido, né? E a nossa escola vai completamente na direção oposta disso, né? Tipo, cara, não, é faca na caveira, você vai estar lá, você vai fazer perguntas incômodas, você vai revelar coisas que não estão sendo ditas, né? E vai atuar realmente como um agente político que perturba aquele sistema para que ele se reorganize de alguma forma. A gente na TT, na Target Steel, o coletivo que eu faço parte, a gente vem desenvolvendo, vem sistematizando mesmo essa abordagem de facilitação. A gente, inclusive, desenvolveu um curso só para isso, né? E publicamos uma série de coisas também que traz essa perspectiva do ato de facilitar como sendo um ato de ajudar um determinado grupo a perceber e responder da melhor forma possível dentro daquele contexto. E a gente sempre faz isso com um olhar emancipatório. Então, se tiver relações de subordinação, questões não ditas que o facilitador está ali percebendo, vai tentar revelar aquilo, né, e criar espaços para que conversas difíceis possam acontecer. E também tem um outro aspecto, muitas vezes a facilitação ela é vista de uma forma utilitarista, como algo que vai só aumentar a eficiência de um grupo, e fazer com que eles produzam mais, né? E a gente também tem uma pegada muito forte do campo relacional. Então, não vamos simplesmente ir lá e botar a galera para trabalhar e fazer uma sessão, um design sprintzinho, bonitinho, Fazer um com a galera com planejamento estratégico. Exatamente. Não, planejamento estratégico, inclusive, é uma coisa que eu evito pra caramba usar o próprio termo, porque já vem cheio de conotações que geralmente trazem essa ideia de que, vamos fazer um off-site, a galera vai lá para um encontro, aí junta-se um monte de lideranças, autolideranças no rolê, eles falam coisas em alto nível de abstração e sai de lá, e você tem que fazer um rollout para os trabalhadores depois de executar aquilo, e eles nem participaram daquele negócio, né? Exatamente. Então, é um tipo de coisa que é assim. Mesmo. Eu só topo quando paga muito bem e eu tô precisando muito de dinheiro. Para ser bem sincero. Porque não é o tipo de trabalho que eu vou fazer. Eu tenho algumas estratégias para isso não acontecer, né? Eu tenho algumas exigências também, que isso é outra coisa, né? A gente fica um pouco refém, porque a gente trabalha por projeto e é raro a gente conseguir projetos a longo prazo, mas a gente segue na nossa abordagem de que a gente existe, a gente veio aqui, a gente vai perturbar esse sistema. Adorei esse termo, inclusive, porque eu falo que eu sou facilitadora do caos, né? Eu jogo bomba e saio correndo, conto piada. Você conseguiu criar formas, que eu queria compartilhar a minha também, né? Criar formas de evitar essa. Você falou que você não usa o termo planejamento estratégico, né? Sim, sim. Tem outras formas que vocês fazem assim para dar uma contornada nessa situação desagradável que é a falta de participação, né? O fazer alguma coisa pro forma para ter ali, ó, o offsite foi feito, olha, tá legal aqui. Geralmente o que a gente tenta trazer para a galera é que tal, ao invés da gente fazer um encontro só com as suas lideranças, né, a gente ter realmente um envolvimento, um momento em que a gente vai envolver uma boa parte da organização para participar ativamente disso. A gente pode trazer um open space, a gente pode utilizar estruturas libertadoras de uma forma mais ampla dentro da organização como um todo e tal. Claro que, assim, raramente a galera topa, né, tá? Eles querem investir a grana para fechar ali com um grupo de executivos e botar a galera, porque tem uma distinção muito clara nas organizações sobre quem pensa e quem executa, né? E aí, beleza, o que a gente tenta fazer é, pelo menos, revelar isso para eles. Do tipo, olha, galera, a gente está fazendo isso aqui tudo, mas quem vai executar não está participando do negócio, né? Então, a gente está fazendo uma separação aqui que ela é artificial.
no fim do dia, quem vai botar a mão na massa é a galera que não está na sala, né? É isso, assim. E aí o que a gente tenta fazer, muitas vezes, ao invés da gente ficar discutindo planejamento para 5 anos ou para o próximo ano e tentar antecipar o que vai acontecer, a gente tenta trazer outras tecnologias sociais que focam mais no presente, no momento presente, né? Uma abordagem que eu tenho gostado muito de utilizar é a abordagem de Store Mind Mapping do Dave Snowden, que é justamente você trabalhar apenas com aquilo que está ali no presente e o que é possível a gente mudar a partir do presente, ao invés da gente ficar numa punheta intelectual sobre, cara, o que vai acontecer amanhã, porque aí é futurologia e não é minha área. Está no mudo, amiga. É isso mesmo, é outra coisa, é outra parada. Mas isso é bem interessante, é uma estratégia bem interessante. Eu queria trazer aqui, Ravi, só para. Tem alguns comentários aqui no LinkedIn, tem várias pessoas dando bom dia: Anderson Gonzaga, Sônia Oliveira, Keller Rodrigues, bom dia. Sérgio Luciano também, que estava nos acompanhando, André Bressan, bom dia também. A Carolina, né? Carolina Renius, falou que também adora o caos. E o Seis Michelin, ou Michelin, eu acho desafiador traduzir conceitos que trazem nomes pouco usuais para a percepção generalista. Acho que o Ravi faz isso espetacularmente bem. Então, aqui estão rasgando elogios aqui, dando bom dia e dando elogios para ti. A gente não consegue ver aqui pelo StreamYard, tem essa pequena dificuldade técnica aqui de não conseguir ver os comentários. Ah, acho que eu consigo colocar aqui, ó. Colocar aqui na tela, ó, que bonitinho. Ah! Daqui do meu lado, né, eu exijo que as lideranças estejam na sala e que elas participem da sessão. Parece que e quando não é, né? Quando o planejamento estratégico, por exemplo, ele é feito só com a liderança, que é o que a gente está fazendo agora para o Instituto, a gente cria formas de cascatear isso já no processo. Outra coisa que eu faço que me ajuda muito é fazer o que eu chamo de briefing coletivo, né? Eu faço pequenas entrevistas com as pessoas que vão participar daquela sessão, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de offsite, qualquer tipo de atividade, para eu não desenhar uma atividade envezada com quem me brifou anteriormente, com quem trouxe, né? A gente tem essa dificuldade, assim, de as pessoas têm essa dificuldade, porque geralmente é alguém que vem correndo, né? É alguém do RH e fala assim: pelo amor de Deus, o dinheiro está aqui, a gente precisa fazer um negócio daqui a 2, 3 semanas, máximo um mês. Então, eu tomo esse tempo e esse carinho também para explicar que a gente tem uma abordagem. Agora, também sou que nem você. Precisa fazer? Vou lá e faço. Fico muito contente com isso? Não muito contente. E assim, procuro deixar isso muito claro também, criar formas de fazer com que o grupo perceba e entenda que, de fato, se alguém criou aqui em cima, né, isso que a gente está falando há tantos anos, se alguém criou aqui em cima, né, esse efeito pirâmide, né, o topo da pirâmide criou para a base, a probabilidade de dar errado é muito grande, né, até na própria produção, no desenvolvimento das ideias mirabolantes. Eu sempre falo, né, que se eu tivesse uma religião, ela ia ser a inteligência coletiva e o dogma ia ser o processo participativo, que eu realmente acredito muito que quando você coloca essa galera toda numa sala, eles sabem as respostas, né? Eles têm essa capacidade, ainda mais se estão na empresa há muitos anos, se estão na organização há muito tempo. A gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais, e aí eu queria perguntar para você se você tem, né, considerando essa coisa de linguagens e tudo, essa própria abordagem, você tem dicas para quem contrata um serviço de planejamento estratégico, de facilitação? Assim, o que você acha que... E também para quem participa, né? Dicas para quem contrata o facilitador e dicas para quem é facilitado. Então, eu acho que para quem está buscando esse tipo de trabalho, eu acho que hoje em dia tem duas questões que pegam muito para mim, que é a questão do processo de descoberta, né? Uma coisa que eu tenho pegado muito e tenho insistido muito no meu trabalho, nas coisas que eu tenho divulgado,
é a gente abandonar essa pretensão que existe no meio corporativo de que é possível você fazer um diagnóstico da organização. Então, eu tenho insistido na gente dialogar mais com a abordagem da galera do design de produtos, em que eles chamam o processo de diagnóstico deles, e eu boto aspas bem grandes aqui, eles chamam de descoberta. E eu acho a ideia de fazer um discovery, uma descoberta, muito mais honesta do que você dizer que você vai fazer um diagnóstico, sabe? Porque Exatamente. a gente não é médico, velho. Então você não vai lá e você não tem como conhecer a organização de uma forma objetiva, né? É um monte de perspectivas diferentes, um monte de disputas políticas, um monte de disputas de narrativas acontecendo. Então, o máximo que a gente consegue fazer é descobrir a nossa própria percepção sobre aquele ambiente. Então, acho que talvez a minha primeira dica é busque menos diagnósticos e faça mais descobertas, né, dentro do seu processo. E também eu acho que assim, qualquer pessoa que vai facilitar algo, que vai oferecer uma consultoria de alguma coisa, precisa ter o seu próprio processo de descoberta. Para mim, não tem nada mais injusto dentro desse trabalho que a gente faz, alguém chegar com um trabalho de pré-descoberta que fez e falar para alguém executar com base na descoberta que fez, sem deixar a pessoa que vai executar fazer isso. Que é algo que acontece muito, muito, muito no nosso campo, né? Tipo, olha, a gente já tem um diagnóstico e já descobrimos as coisas e agora a gente só quer que você execute isso aqui. Tá? Isso é muito difícil. Então, eu acho que esse seria o meu primeiro ponto, assim, abrir espaço para que um trabalho que envolva, né, um trabalho com as pessoas dentro de uma organização, ele tem que incluir, sim, uma fase de descoberta ali, por menor que ela seja. A pessoa que vai fazer o trabalho, ela tem que ter espaço para que isso aconteça, né? Então, eu acho que isso é uma dica de mão dupla, tanto para quem vai contratar, quanto para quem vai fazer também, né? Você também não vai se aventurar a fazer alguma coisa sem conversar com as pessoas antes, caramba. Acontece. Pois é, produtinho de prateleira e tal, né? Ah, nem preciso conversar com ninguém. Eu já fiz isso em 50 organizações, é só ir lá e fazer. Às vezes nem é assim. Eu raramente sou contratada, por exemplo, pelo RH. Eu geralmente sou contratada pela gerência. Como eu tenho um processo, né? Eu tenho uma abordagem muito clara sobre exigências e tudo, às vezes eu preciso passar um pouquinho acima do RH, então geralmente sou contratada por gerência e diretores. Quando o RH vem me abordar, é muito diferente assim a conversa que a gente tem. E existe um certo protecionismo quase para me dar acesso às pessoas que vão participar de maneira anterior, assim. É como, não, parece que eu, como RH, não estou fazendo o meu trabalho de te brifar. Eu não quero que o meu gestor, que é meu coordenador, que o meu gerente, a minha gerente, saibam que achem, de alguma forma, que você conversando com eles antecipadamente significa que eu não sei. Eu, como pessoa do RH, eu sei, gente, nada contra pessoas do RH. Tenho até amigos que são, inclusive. Mas tem essa coisa da abordagem, né? Da importância disso. Não é pessoal, gente. A gente realmente precisa fazer esse discovery com pessoas além de você. Claro. É isso. E aí, talvez a minha segunda, para fechar aqui, minha segunda dica para ambas as partes cara, caga no benchmarking. Não existe esse negócio de benchmarking. Isso aí, olha, é bom a gente saber o que foi feito em outras organizações, é importante a gente ter referenciais e tal, mas cada contexto é um contexto. A gente não tem como simplesmente replicar coisas. E geralmente o que me vem como pedido, porque geralmente eu proponho coisas um pouco mais disruptivas e um pouco diferentonas do usual, né? Aí a primeira coisa que vem tá, mas quem é que fez isso? Me mostra aí uma organização que fez isso. Amigo, você está querendo me fazer assinar um NDA só para eu conversar com você e entender qual é o desafio que eu vou receber. Como é que você acha que eu vou te falar alguma coisa que eu fiz em outra organização? Não funciona, entendeu? Na hora de eu falar com a organização, não, você vai assinar aqui um NDA porque para a gente ter a primeira reunião, você já tem que assinar o negócio. Aí chega a primeira pergunta que o cara fez mas o que você fez em outra organização? Cara, acontece muito, né? Isso, gente. Isso é fofoca de facilitador, tá? A gente assina contrato que a gente não pode nem citar o nome da marca que a gente trabalhou, para vocês terem ideia. Principalmente se for planejamento, porque são realmente informações internas, assim.
Mas isso é uma fofoquíssima de facilitador, que as pessoas não sabem. Pois é, cara. Eu recomendo muito um texto chamado Fetiche do Benchmarking. Não lembro o nome do autor agora, mas se procurar no Google aí vai achar fácil. É um textinho assim de umas 13 páginas em que o cara ele critica essa ideia do benchmarking e ele critica essa ideia também de que o mundo ele está cada vez mais complexo, que é uma coisa que facilitador e consultor adora começar seus workshops falando, né? O mundo nunca esteve tão complexo quanto hoje. Vivemos no mundo VUCA e tal. E aí o cara ele começa o argumento, né? Ele faz todo um argumento falando, não, velho, cara, esse negócio de que o mundo tá mais complexo, isso é viagem da sua cabeça. Se você fala com um cara que viveu lá a colonização dos romanos na Europa, ele também achava que estava tudo mudando muito rápido. E tava mesmo. Tava mesmo. Então, gente, assim, você imagina, não tinha nada, estava construindo cidade, abrindo estrada, viajando de um lugar para o outro, dominando guerra para caramba. Nem precisa, volta para 20 anos atrás, o que a gente estava vivendo, volta para 70, volta para a ditadura no Brasil. Nossa Constituição Democrática só tem 37 anos, nasceu em 88. A Constituição, né? Assim, é tudo muito recente também, e sempre foi. E que bom, né? Seguimos na luta para que as coisas de fato mudem e a gente navegue essas transformações de uma maneira mais colaborativa, né? De uma maneira mais horizontal e coerente. Parece que o grande argumento é que essas tecnologias sociais que a gente usa, parece que o grande argumento para a gente usar elas é porque o mundo está cada vez mais complexo. Só que não, cara, o argumento é porque, na verdade, a gente, para lidar com a complexidade humana, a gente precisa de diferentes abordagens transcontextuais e beber de diferentes fontes e tal. Não é porque as coisas estão ficando mais complexas. Elas sempre foram. Com certeza, com certeza. E porque seres humanos são seres complexos também, né? A gente é um conjunto de célula, tem órgão, tem tecido, tem memória, tem cérebro, tem neurônio pra caramba. Eu acho isso tudo tão interessante, sabe? A nossa micro. E quando a gente se entende no contexto, né? Numa contextualização, quem a gente é aqui, quem a gente é na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa organização, nas nossas famílias, nossas relações, é uma complexidade bonita, né? Sérgio fez um comentário aqui, ó. E a gente já passou do nosso horário, já estamos aqui no. Sérgio falou, então o mundo só muda, e depois ele falou aí, né? Tem coisas que mudam tão rápido e a gente nem percebe. Tem coisas que mudam tão lentamente que a gente também não vê. Tem coisas que a gente consegue perceber que mudou. Olha o Sérgio. Sérgio é nosso amigo, gente. Sérgio é um amigo em comum que não tem, que eu conheci num contexto, o Ravi conheceu em outro, mas é um amigo comum. Mas é isso aí mesmo. Chegamos ao final. Tem alguma palavrinha final? Porque aqui é 30 minutinhos, gente. 30 minutinhos por semana. Olha que papo bom, hein? Bom demais, Thay. Valeu pelo convite, adorei. Olha, gente, hoje vai rolar uma roda de conversa sobre a ontologia do conversar. É um texto do Humberto Maturana. É uma roda de conversa que é parte do nosso clube de agentes de mudança na Target Teal. Vocês podem entrar no meu perfil aqui do LinkedIn, ver o site da Target Teal, né? Ou entrar em clube.targetteal.com e vocês vão ver lá o link dessa conversa, se vocês quiserem participar. E eu também sempre recomendo darem uma olhada no nosso livro. A gente tem um livro publicado chamado Hacking Cultural, onde a gente apresenta ali o nosso método, a nossa abordagem estruturada para fazer intervenções em sistemas sociais e tentar não mudar, porque a gente não acredita que é possível desenhar cultura, mas irritar, perturbar, afetar intencionalmente a cultura. Eu adoro esses termos, porque eu sou perturbada, né? Então, para perturbar os outros é um pulo. É um pulo. Você sabe que, só para encerrar aqui, terça-feira eu facilitei um encontro em Manaus com 60 organizações da sociedade civil, e aí elas não queriam calar a boca, né? E aí, no meio do coisa, eu falei, peguei o microfone e falei assim, tal qual o Ronaldinho Gaúcho, eu também já fui atleta da seleção brasileira. Cara, o silêncio na sala, como a escuta ela é... Como a escuta ela é seletiva, né? Gente, deixa eu falar. Gente, posso ouvir? E aí o pessoal falou assim,
Como assim? Aquela cara, né? Do pontinho de interrogação. Eu falei assim: de hóquei sobre grama. E não tem cavalo. Sim, é na grama. E aí todo mundo segue os pontinhos de interrogação. Eu falei, então, gente, vamos seguir com a agenda, aquele silêncio na sala, e as pessoas me perguntando depois. Eu acho que é isso, né? Um pouco esse. São estratégias não convencionais, mas ao mesmo tempo estratégias do nosso dia a dia, né? De sobrevivência para se relacionar com os outros. Isso é muito bacana. Vou só, ó, a Sérgio falou, amei. Deixa eu botar aqui os comentários. A Carol falou causar, porque eu sou agente do caos. Agente do caos, eu sou causadora. André Bressan aqui, maneiro, parabéns. O Seis falou, eu adoro ler os textos que falam do problema de acúmulo de informação de 1700, 1800. Acho ótimo. Compartilha aqui alguns textos nos nossos comentários aqui no LinkedIn. Ravi, muito obrigada. Espero que a gente se encontre pessoalmente, né, em 3D, 4D, 5D, aí, dependendo de onde a gente está, dá até para chegar lá. A gente não conseguiu se encontrar na Rectal, mas muito obrigada pelo convite mais uma vez. Pessoal, Valeu. entra no LinkedIn do Ravi, lá tem as informações do clube de leitura e outras coisas muito legais que o Ravi já publicou. Tem o site da Target Tio também, que tem um monte de informação bem bacana. Target Tio, carioca. Mas eu gostei de chamar de TT. Vou chamar de TT. Gente, muito obrigada, bom dia e boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Ravi,